A seguir, Hora da Notícia. Dia de volta às aulas na UPF, escolas particulares e estaduais de Passo Fundo. Cerca de 25% da população entre 55 e 65 anos tem perda auditiva considerável. E a gente vai falar sobre as causas e também o que pode ser feito para melhorar o problema. Mais de 200 milhões de pessoas idosas no Brasil até 2047. O dado é do IBGE e para falar sobre os desafios de um país com uma população mais velha, vamos receber no estúdio a professora e pesquisadora da UPF, Marilene Rodrigues Portela. E ainda as alternativas que o mercado oferece para você que tem um animal de estimação e precisa viajar ou está sem tempo para cuidar dos bichinhos. Hoje é segunda-feira, 30 de julho, é Hora da Notícia. Cerca de 25% da população entre 55 e 65 anos tem perda auditiva considerável e fatores externos podem contribuir para que a perda seja acelerada. A atenção da família faz toda a diferença para que o problema seja percebido logo no começo. Não é fácil da gente não escutar. Só quem tem o problema é que sabe como é que é. Daí eu comecei a me desesperar em casa. Aí que uma filha começou a procurar, entrou na internet, descobriu ela e me trouxe aqui. Dona Delícia tem 84 anos e não lembra bem ao certo quando a perda de audição começou, apenas das dificuldades que surgiram com isso. Apesar do número ser alto, 25% em pessoas dos 55 a 65 anos, chegando a 50% na população com mais de 70 anos, a perda é natural com o passar da idade. Assim como o nosso corpo todo envelhece, o nosso ouvido envelhece. Então, as células responsáveis pela nossa audição também vão se perdendo e vão morrendo com o passar do tempo. E aí acontece a chamada presbiacusia, que é a perda de audição no idoso em função do envelhecimento. O som entra pelo nosso sistema auditivo e se comunica com o nosso cérebro. Existe uma conversa extremamente importante entre o ouvido e o cérebro. Se o som não chega no cérebro, não acontece a audição. Então, o idoso, tendo essa perda gradativa e silenciosa, porque isso é uma coisa gradativa, não é de uma hora para outra que acontece, ele passa, às vezes, muitos anos em privação auditiva. Ele consegue ouvir as coisas ao redor, escuta as conversas, mas não entende. Ele fala, eu escuto, mas eu não entendo. Por quê? O som que está chegando no ouvido dele perde informação, porque as células ciliadas não estão 100%, e essa informação chega de maneira inadequada no cérebro. Então, o processamento auditivo central dele não é o mesmo, não acontece como acontecia antes, quando ele tinha audição normal. Mas o papel da família é muito importante. Ficar atento aos sinais de mudanças pode fazer toda a diferença para buscar uma solução logo no início. Às vezes a pessoa está distante ou porque tem ruídos ao redor. Ele começa, o quê? Eu não entendi, pode repetir. E também uma característica bem importante e bem presente que a gente observa é a televisão, com um volume muito alto. A família começa a reclamar. Então, essa dificuldade, quando ele começa a perceber, é importante procurar ou um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista para fazer uma avaliação. E também dos sintomas é o zumbido. É um som que aparece no ouvido, desconfortável. Como está a sua audição? Tá bom? Tá boa, ótima. A minha audição tá ruim. É que tem que falar 2, 3 vezes comigo para mim poder escutar. A minha tá boa. Tá mais ou menos. O que a senhora notou de diferente nos últimos tempos? Quando é muito longe, assim, uma pessoa vem falar comigo, daí eu não escuto direito. Bom, já deu para perceber que varia bastante. E para que a perda não seja tão agressiva depois dos 55, 65 anos, é importante, ao longo da vida, ficar atento aos fatores externos que podem acelerar o processo. Quem trabalha com muito ruído, na agricultura, por exemplo, com máquinas agrícolas, com um som muito forte, sem usar protetor, ou na própria indústria, num local com muito ruído, sem proteção, acaba lesando as células ciliadas da nossa audição
antes. Então, quando ele chegar lá nos 40 anos, 50, talvez ele já comece a apresentar essa queixa que o idoso, um idoso que trabalhou num local silencioso a vida toda, começou a apresentar lá com 60, 65 anos. Então, pode acontecer, sim, de vários fatores externos estarem relacionados com o grau dessa perda e com o momento em que vai começar a perceber essa dificuldade auditiva. Como o caso da dona Delícia foi uma perda de audição natural, ao consultar os médicos, ela descobriu uma solução que ajudou a reverter o problema em praticamente 100%. Aparelhos nos 2 ouvidos. Uma das opções que existe hoje em dia é a questão do aparelho auditivo, que vai ajudar o idoso a ouvir melhor, a retomar a audição, né, e conseguir se comunicar melhor como se comunicava antes. Dali para cá só melhorou a minha vida. Mas disse, de manhã, se eu não coloco, eu não posso conversar. E em casa e com os outros, então, eu não escuto mesmo. Eu até acho assim uma coisa fora de série esse negócio que inventaram para a gente ouvir. A população do país deve chegar a 233 milhões de pessoas até 2047, de acordo com um dado divulgado pelo IBGE na semana passada. E até 2060, 1/4 da população brasileira deverá ter mais de 65 anos. Nós estamos falando de uma população mais velha e que, com a expectativa de vida aumentando, quais são os desafios para lidar com essa realidade? Com a gente hoje, a professora e pesquisadora do mestrado em envelhecimento humano da UPF, doutora Marilene Rodrigues Portela. Seja muito bem-vinda ao UPF TV. Obrigada. Professora, olhando para o futuro parece estar distante, mas a realidade, na verdade, ela deve ser pensada agora. A gente está preparado para isso? Quais são os desafios para essa população mais velha? Pelas leituras que a gente se faz, tanto a leitura da realidade como dos estudos, nós já estamos vivendo uma realidade bastante preocupante em termos de envelhecimento populacional e os desafios são muitos. Só para ilustrar, à medida que a pessoa vai envelhecendo, tanto que seja numa condição normal, vai aparecendo alguns problemas próprios da fisiologia do envelhecimento. Mas também à medida que se convive com mais idade, é natural que apareçam mais problemas de saúde. Então, nós temos desafios, tanto da sociedade para se dar conta dessa realidade, desse fenômeno, quanto do próprio país se preparar em termos de políticas públicas para atender a esse segmento populacional. E, por outro lado, também das famílias se prepararem e do próprio indivíduo se preparar para conviver com essa condição. Hoje as famílias enfrentam algumas dificuldades. Quem tem um familiar idoso para cuidar em casa, muitas vezes com a rotina agitada do trabalho, não tem o tempo suficiente, ou se tem uma pessoa com algum problema de saúde, também não tem as condições suficientes para cuidar desse familiar. Nós temos uma realidade bastante específica. Por exemplo, quando o idoso ele avança na idade, com seus 80, 90 anos, e ele consegue fazer as suas atividades da vida diária, tipo assim, tomar seu banho, escovar seus dentes, comer o seu alimento, ele está independente, ele consegue ir adiante. Mas quando nós temos pessoas com dependências ou incapacidades, ou mesmo pessoas com demência, nós precisamos de ter na família alguém que cuide. E esse cuidador precisa se preparar para trabalhar com esse problema. O que nós percebemos em termos de política pública? O cuidador familiar, ele é invisível para os serviços. Nós temos política que tem programas específicos para a pessoa idosa e mesmo assim muito incompleto ainda. Então, o cuidador familiar, hoje ele é invisível para as políticas, ele é invisível para o próprio serviço, a exemplo da atenção básica. E de parte, então, das políticas públicas, o que mais que deve ser feito? Olha, nós precisamos de trabalhar a formação de recursos humanos para atuar frente a essa demanda. Nós precisamos discutir na escola, desde a mais tenra idade,
a essa convivência cada vez com pessoas mais velhas. Por quê? Porque chegar na velhice é um processo de construção, o envelhecimento é um processo de construção. Tem uma parte que é de responsabilidade da pessoa, o seu estilo de vida, as suas escolhas que ela faz. Mas tem outra parte, por exemplo, para atender as pessoas mais velhas, que não depende das minhas escolhas, mas depende da escolha, por exemplo, que são feitas pelos nossos governantes. Como que se planeja o cuidado, os serviços de atenção. Então, hoje nós vivemos uma realidade muito complicada em termos de serviços, mas nós precisamos dar conta para atender a população de todas as faixas etárias, para quando chegar na velhice, ele chegar em melhores condições. Quais as mudanças que deveriam ser imediatas? Olha, eu acredito que de imediato dar conta de dar um suporte ao cuidador familiar, de nós conseguirmos que as políticas que já existem sejam implementadas efetivamente, porque às vezes entre a realidade do que está posto legalmente e o que nós confrontamos lá, existe um grande hiato. Então, acho que de imediato o que nós precisamos é fazer valer os direitos que as pessoas idosas já têm e que já foram consolidados na lei, preparar a família e discutir na sociedade, de um modo geral, como queremos envelhecer e o que é necessário para que envelheçamos com melhor qualidade de vida. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia. Um bom segundo semestre, então, de aulas aqui na universidade. Muito obrigada. E aconteceu na manhã desta segunda-feira a assinatura da convenção coletiva entre Sindilojas Passo Fundo, Sindicato dos Comerciários e a empresa Avan. É a primeira vez no estado que a flexibilização de horário do comércio é regularizada, então, por uma convenção. A partir de agora, empresas que quiserem fechar 4 dos 7 feriados do ano deverão pagar um piso salarial maior, além de outras vantagens aos comerciários. E depois do intervalo, alternativas que o mercado oferece para você que tem um animal de estimação e precisa viajar ou está sem tempo para cuidar dos bichinhos. Nós já voltamos. E hoje é dia de volta às aulas aqui na UPF. Amanhã foi movimentada no Campus 1. São alunos que retornam das férias e também alunos que ingressam na graduação. Neste segundo semestre também começa a gestão da nova reitoria, que tomou posse há cerca de 10 dias com a reitora, a professora Bernadette Dalmolin. Hoje também é a última oportunidade para quem quer estudar ainda neste segundo semestre aqui na UPF. Às 7 da noite acontece o vestibular complementar e as matrículas serão feitas amanhã. E esta segunda-feira também é de volta às aulas para alunos das escolas estaduais e particulares aqui de Passo Fundo. São 38 escolas estaduais no município e, conforme a 7ª Coordenadoria Regional de Educação, as escolas têm autonomia no calendário, porém a maioria deve retornar hoje. A semana começou com sol e frio aqui na região e as baixas temperaturas devem continuar nos próximos dias. Veja mais. A terça-feira será de sol entre nuvens, mínima 7 e máxima 13 graus. A quarta-feira amanhece mais fria, o sol vai predominar durante o dia, mínima 4 e máxima 17 graus. A Prefeitura de Passo Fundo está credenciando empresas esportivas para oferecer oficinas de esportes nas escolas municipais. A ideia é levar modalidades variadas para os alunos e também incentivar esportistas e professores da área. Os interessados devem acessar o site que aparece aí na tela e outras informações também pelo 3316 7122. Se você gosta dos animais, provavelmente vai adorar as profissões que vamos mostrar agora. É que para ter um bichinho é preciso ter cuidado e ser presente.
E muitas vezes tem gente que não consegue dar toda a atenção que eles merecem, seja por viagem ou trabalho. Bom, para não deixar eles sozinhos, surgiram algumas alternativas no mercado. Veja só. Quem vê a Cristine assim até pode imaginar que ela é a dona da Kitty e da Nutella. Mas a realidade não é exatamente essa. Na verdade, ela é cuidadora das duas gatas. Sempre que vai viajar, a Bruna pede que ela visite a casa e cuide das meninas. Os gatos, eles se estressam muito se eles são retirados do ambiente deles, né? Se fosse ir para um hotel, por exemplo, ou na casa de outra pessoa. Então é muito melhor para eles ficar em casa. Porque ela vem e brinca com as gatas e dá comida e manda foto também pelo WhatsApp. Na hora que ela tá aqui, a gente sabe que ela tá cuidando delas, porque já manda vídeo delas brincando e tudo. Tudo começou porque a Cristine percebeu a dificuldade em encontrar pessoas que cuidassem dos bichanos durante suas viagens. Isso porque os felinos não precisam só de comida e água. Eles até podem ter esse ar indiferente, meio independente demais, mas na maioria das vezes são mal compreendidos. Precisam sim de muito carinho e atenção. Eu vejo que o processo é importante para os dois lados, não só para o bichinho como para mim, porque eu adoro, é super terapêutico. A minha profissão é tradutora intérprete, então é uma profissão bem estressante. Então eu saio desse trabalho e vou lá ver meus gatos. Aí quando eu chego lá, é uma terapia, eu vou ver o bichinho, eu sou gateira, eu vou no chão, dependendo do bichinho, ele sobe em cima de mim, mordisca, a gente brinca. Com o projeto andando, ela e a filha se dividem para cuidar dos gatos. Vão na casa dos clientes e ficam entre 40 minutos e 1 hora. Hoje, elas atendem uma média de 2 clientes por dia. Bastante procura. Começou com amigos, os amigos vão contando para os outros amigos, né, porque é um serviço que demanda assim, bastante confiança. Somos hoje eu e minha filha, e as pessoas nos entregam os seus amores, que são os seus bichinhos, né, e nos permitem entrar na sua casa. Então, tem que ser um trabalho sério e de extrema confiança. A gente faz um contrato, nos comunicamos por WhatsApp, então eu chego, dou atenção, brinco, já tiro uma foto do bichinho e mando, né? Às vezes a gente chama ele, as pessoas gostam de chamar de mamãe, papai. Olha aqui, mamãe, a Mima chegou, faço umas brincadeiras assim, né? Pode ficar tranquilo nas tuas férias, porque a Mima está aqui cuidando de mim e brincando. Então a gente vai fazendo isso e as pessoas aceitam bem essa comunicação. E o que dizer do Thales? Com ele, ninguém fica parado. Ele é um dog walker, também conhecido como um passeador de cães. Geralmente eu busco levar os cães para passear, para eles desestressar e também gastar energia. Geralmente são cães e donos que trabalham de cerca de 8 a 10 horas por dia e que não têm tempo. E além de ser uma profissão nova no mercado, ajuda os cães a desestressar, a passear, a brincar, conhecer outros cães, socializar também, né? Hoje ele se dedica exclusivamente a esse trabalho, que basicamente gasta muita energia. Terapêutico para mim, me ensina a ser um ser humano melhor, né? Controlar minhas emoções, que as minhas emoções passam direto pro cão. Os cães, eles têm os sentidos deles mais aguçados, como audição, respiração, né? Durante o passeio eu procuro gastar a energia deles, correr um pouquinho, brincar com eles, para eles gastar energia e para socializar depois, né? A tendência é que ele trabalhe com até 4 cachorros ao mesmo tempo. E o expediente é de segunda a sábado, com uma média de 25 cachorros por mês. Como eu tenho vários cachorros, né, e cada um tem um temperamento, um modo de conviver com o outro, é necessário, porque a gente não entende muito também desse tipo de comportamento, é necessário a gente ter sempre um acompanhamento, né? E perceber os comportamentos do animal é essencial. Isso porque é a partir desses sinais que o cuidador consegue desenvolver o seu trabalho. É reconhecendo sinais de angústia, de medo, né? Também a questão de sinais que possam demonstrar também que o animal não está confortável, né, em relação ao seu bem-estar, né, que está faltando alguma necessidade básica para ele. O cuidador também é indicado para suprir a saudade do animal, que geralmente tem uma ligação muito forte com o dono. Alguns animais eles têm uma necessidade maior de contato, né? Alguns eles sofrem mais em relação a essa falta de contato. E o cuidador ele pode suprir, né, essa demanda. O cuidador ele precisa também ter essa noção básica de higiene, alimentação, necessidade da água, né, ter técnicas apropriadas para passeios, para prevenir, né, possíveis
fugas, então ele tem que ter equipamento também próprio, né, para coleiras específicas, seguras, para evitar acidentes em passeios, né, já que o cuidador ele vai ter essa responsabilidade, que é bastante importante, né, e no meio urbano o risco de acidentes automobilísticos é bastante significativo, né. O mercado é assim, vai se transformando conforme as demandas da sociedade. Mas vamos combinar, né? O bem-estar proporcionado por esse trabalho vai muito além dos fatores econômicos. Essas foram as informações de hoje. Obrigada pela sua companhia, tenha um ótimo início de semana. E amanhã a gente espera por você ao 12h30. Até lá!